É necessário gloriar-me. Embora isso não adiante nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu as palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Até aqui, amém? Podem tomar o seu lugar. Eu quero estar meditando com os irmãos nessa noite, para que a gente venha entender alguns princípios do Senhor nas nossas vidas. Eu quero que venhamos a entender, para que possamos nos posicionar. A pastora falou aqui, começamos uma campanha de oração, estamos orando, estamos em oração, para resgatar aqueles que são do Senhor e trazer para a presença do Senhor todos, em nome de Jesus, a nossa casa, os nossos familiares, para que possamos juntos caminhar, termos êxito e vitória. Amém, meus irmãos? A pastora também fez aqui um breve relato no início do culto, de que quando nós começamos a orar, quando nós começamos a interceder, e realmente isso começa a trazer resultado, o inimigo se levanta de todas as maneiras. Isso é uma coisa que precisamos entender. Mas eu quero que a gente venha a entender, e eu peguei essa passagem de Paulo aqui. Aqui nessa passagem, Paulo está relatando a respeito dele. Esse homem que ele diz aqui é o próprio Paulo, em que ele diz que subiu ao terceiro céus. E eu quero hoje estar falando com os irmãos, que o Senhor aguarda e espera de nós que a gente venha subir e estar na presença dEle. Se nós pegarmos no livro de Atos, Paulo relata, vamos lá rapidinho comigo, Atos capítulo 22, quando na frente do seu julgamento, em sua defesa, ele relata rapidamente isso que ele diz aqui à igreja de Corinto. No capítulo 22, eu quero estar pegando com vocês para a gente poder ir entendendo esses princípios de Deus nas nossas vidas. No versículo 16, 22, 16. E agora, por que me detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome. Voltando eu para Jerusalém, quando orava no templo, achei-me em êxtase. E vi aquele que me dizia, apresenta-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão do teu testemunho acerca de mim. Amém? Então nós vemos aqui o relato de Paulo, esse êxtase. Então Paulo, ele perseguia, chamava-se Saulo, perseguia os cristãos, estava atrás dos cristãos. De repente Deus o pega de uma maneira sobrenatural, leva na presença de um homem de Deus, qual é evangelizado, falado da boa nova a ele, e o Senhor pede para que ele peça perdão dos seus pecados, venha a ser batizado. E nós vemos agora ele voltando a Jerusalém. E esses pontos eu quero estar falando com vocês, para que a gente venha a entender esses princípios de Deus na nossa vida. Subiu Paulo a Jerusalém, entrou na presença do Senhor, orando, fala assim comigo, orando. E aqui ele entra, como ele mesmo diz, no terceiro céu. Eu não quero nesse momento, um dia nós podemos entrar em estudos aí a respeito do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então, eu quero declarar o seguinte, só para que a gente comece a entender os princípios de Deus, de que o templo, o tabernáculo e o templo, que foram feitos para o homem aqui na terra, era apenas uma representação daquilo que Deus tem a respeito dos céus, da presença do Senhor. Assim como o templo era dividido em 3 partes, nós podemos então entender esses princípios aqui na nossa vida. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Nós, como cristãos, venhamos a entender esse princípio do Senhor, aonde podemos chegar com as nossas orações. Amém, igreja? Assim como Paulo entrou no terceiro céu, fazendo uma comparação, seria como entrar no Santo dos Santos, no lugar de maior intimidade e presença de Deus, no templo ou no tabernáculo.
E hoje eu quero que vocês e todos nós comecemos a entender esses princípios de Deus. Mesmo Paulo, que teve essa experiência sobrenatural de Deus, essa visitação do Senhor, e como ele diz, não sei se eu fui de corpo ou não, não sei como foi, porém, eu quero dizer o seguinte, que foi algo muito bom e agradável. E cada um de nós podemos, hoje, usufruir desta bênção. No livro que ele escreve agora à igreja de Éfeso, Paulo, que teve essa experiência, relata para cada um de nós, e eu quero estar falando com os irmãos para que a gente venha entender. Nós vamos tomar posse dessas palavras. O que é e o que acontece nas regiões celestiais? O que é e o que acontece nas regiões celestiais? Quando nós vemos na palavra do Senhor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, prestem atenção em uma coisa: sempre, independente de geograficamente, aonde esteja a pessoa, eles sempre falavam: subirei a Jerusalém, subirei à presença do Senhor. Interessante que, fazendo analogia, eles podiam estar, por exemplo, na Galileia, nos altos montes da Galileia, quando eles falavam de ir a Jerusalém, mesmo que topograficamente estivesse num nível superior, eles falavam: subirei, porque é algo importante de Deus. E eles, na antiga aliança, entendiam, e hoje o Espírito quer que a gente venha a entender, para que as nossas orações realmente venham ser orações eficazes na bênção. Antes de começarmos a entender esses princípios, eu quero que você fale comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante nós entendermos isso, porque estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, familiares, amigos e etc. E eu quero que você entenda e tome posse, para que, aplicando isso que Paulo mostra aqui, venhamos a ter êxito e entendermos também as guerras e as pelejas que teremos pela frente, porque quando estamos perto da bênção, aí o Senhor já começa a agir e o inimigo também começa a resistir. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, nas regiões celestes, tá certo? Nós podemos ver lugares celestiais em algumas traduções, ou regiões celestes em outras traduções. Mas vai comigo no livro de Efésios. Nós vamos pegar aqui alguns pontos importantes que Paulo mostra à igreja de Éfeso, e é para nós hoje, para as nossas vidas. Aqui em Efésios capítulo 1, início, tá? Capítulo 1, versículo 3. Acharam aí? Efésios 1, 3. Vamos começar do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos fiéis santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus, a vós outros, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém, meus irmãos? Presta atenção. Eu digo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Quem precisa de bênção aí? Nós todos precisamos constantemente. E as bênçãos do Senhor são infinitas. E eu quero dizer, a primeira coisa que precisamos entender com relação às regiões celestes, às regiões celestiais, meus irmãos, subir nas regiões celestes é estar na presença do Senhor. E a primeira coisa que Paulo mostra aqui é que nas regiões celestes o Senhor nos abençoa com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais. Eu quero fazer aqui uma comparação, que seria a mesma coisa, para que possamos entender um grande depósito de bênçãos espirituais. Muitas vezes queremos as bênçãos, porém não fazemos o caminho para tê-las. E como eu chego nas regiões celestes? É simples. Fala assim comigo: oração. Todo cristão, todo aquele que diz ser cristão, precisa entender e aprender e colocar em prática a oração. Quando nós falamos de oração, eu quero também deixar aqui claro: o Senhor
deu algumas dicas. Quando os discípulos, os apóstolos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Ele ensinou alguns princípios, algumas regras, que nunca foi para ser usado em vãs repetições. Porque o Senhor mesmo, o Senhor Jesus nos fala: quando orardes, não useis de vãs repetições. E o caminho para chegarmos aos céus dos céus, a esse depósito de bênção, é a oração. Presta atenção, quando Paulo subiu a Jerusalém, ele foi no templo, orava ao Senhor, e aí o Senhor o arrebatou e levou à presença do Senhor, aos céus dos céus, ao terceiro céu, como ele diz. Amém, meus irmãos? Então toda a bênção, tudo aquilo que nós precisamos, está com o Senhor, e Ele está disposto a nos entregar, e o princípio é simples: oração. Por isso que há muita dificuldade em orarmos, por isso que sempre, quando precisamos e necessitamos, quanto mais nós precisamos, temos mais dificuldade em orar, em pedir e em clamar. E eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar que estou diante de uma igreja que irá vencer todos os obstáculos para orar e ter a vitória e as bênçãos do Senhor. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor, o Evangelho, não precisa nem abrir aí, Marcos, que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo dará. Amém? Então aqui é o princípio. Você quer, meus irmãos, usufruir desse estoque de bênçãos? É só entrar no altos céus. E como que eu entro? Oração. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a pedir e clamar, o Senhor já está nos levando nesta presença nos céus do Senhor. Amém? Fala assim comigo: nos céus eu recebo as bênçãos. Amém, meus irmãos? Isso é só para a gente começar a usufruir daquilo que nós teremos na eternidade. Hoje o Senhor nos dá a alegria de poder usufruir daquilo que teremos na eternidade. Oração é isso que faz com que a gente venha usufruir das bênçãos. Um pouquinho mais para frente, segundo ponto que eu quero estar mostrando para vocês. Agora vamos ao capítulo 1 mesmo. Agora um pouquinho mais à frente, versículos 19 a 21. Capítulo 1 de Efésios. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que crescemos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome, que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém? Segundo ponto que eu quero dizer para vocês, que precisamos entender das regiões celestes. Primeiro ponto é que as bênçãos de Deus encontram-se nas regiões celestes. O Senhor nos abençoa também de coisas naturais, materiais hoje, sim, sem dúvida. Porém, toda a fonte vem das regiões celestes. E o Senhor aguarda e espera que entremos lá em oração. O segundo ponto que eu quero garantir para vocês, uma garantia para todos nós: Jesus está nas regiões celestes, sentado à direita do Pai. E ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Você crê nisso? E esse princípio também é importante para nós nessa noite, nesses dias que estamos orando para a nossa vida, orando para a nossa vitória, intercedendo para aqueles que são próximos de cada um de nós. Entenda, meu irmão, que quando nós oramos, ninguém poderá deter, porque está lá Jesus, e Ele nos garante, porque Ele tem todo o poder sobre principados, potestades, dominadores, sobre tudo e todas as coisas. É claro que o inimigo vai se levantar, como foi dito aqui. É claro que o inimigo vai tentar nos intimidar, porém não terá êxito, pois nós temos um advogado nosso, que nos defende, e está sentado à destra do Pai, e é lá o local da habitação do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. É importante entendermos, porque quando nós começamos a orar,
quando nós vamos à procura da bênção, quando nós começamos a entrar nas regiões celestes, o inimigo tenta nos resistir e nos intimidar, muitas vezes lançando na nossa mente algo do termo: ah, você não pode, quem é você? Poxa, não lembra do teu passado? Não lembra de quem você foi? Você não lembra das faltas, dos teus erros? Aí é a hora de entender esse segundo princípio que Paulo mostra aqui. E você abrir os lábios e declarar. Quando você começar a orar, meu irmão, e a resistência vier, e coisas vierem na sua mente, laços do maligno, setas do inimigo, na minha mente, como vem na minha, vai na sua, vai de cada um de nós, de que você não conseguirá, e que tudo que você está fazendo é em vão, que não terá resultado e etc. Você vai declarar que existe alguém lá, chamado Jesus Cristo, que nos intercede, nos defende e conhece a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que ele foi e subiu, foi homem como nós em tudo, pagou o alto preço, foi em tudo homem, porque o pecado tinha que sair do mundo pelo homem, e ele foi homem em tudo, exceto no pecado, pois ele é Deus. E ele subiu, e por isso que ele mesmo disse: irei para junto do Pai, e vou preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas... E nós teremos uma morada eterna lá. Porém, antes de tomarmos posse da nossa morada eterna, nós já podemos usufruir da bênção. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: eu tenho um advogado, um defensor nos céus. Amém? Entenda esse princípio. É muito importante entendermos esse princípio. Quando o inimigo vier jogando na sua mente a respeito de qualquer coisa, se realmente você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, creu no coração e confessou com os lábios, você é justo, lavado, remido. E pode ter certeza que vier coisas na sua mente, você precisa entender esse princípio e declarar: eu tenho alguém que já está lá, habita lá, e me defende e me conhece. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra diz também, o Senhor Jesus nos ensinou. Ele falou em seus últimos dias aqui na terra, orando ao Pai, e disse: Pai, eu vou para junto de Ti, mas não deixarei órfãos esses aqui. E tudo, assim como eu pedi ao Pai e fui atendido, tudo o que eles pedirem em meu nome será atendido. Você crê nisso, meu irmão? Por quê? Porque Jesus está lá do lado. E estará falando quando o inimigo tentar roubar ou tentar te intimidar e falar que você não pode ou isso não é para você. Jesus vai estar lá do lado falando assim: não, esse eu conheço, esse é meu, ele me recebeu, ele aceitou meu sacrifício, ele é meu, e eu estou aqui para determinar que a bênção será liberada, quer queira, quer não. Amém, meus irmãos? Por isso que Paulo fala aqui nessa carta aos Efésios, ele deixa muito bem claro, esclarece a nós. Preste atenção, versículo 21. Jesus, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, em todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém? Paulo está falando: olha, não é só agora, nesse momento, é também nos séculos vindouros, e em todo o tempo, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, enquanto Ele não voltar, Ele estará lá, e nós temos acesso e entraremos nos céus, e as nossas orações, os nossos pedidos serão respondidos, porque Jesus está lá para garantir. Amém? Terceiro ponto, tudo aqui na carta aos Efésios, um pouquinho mais à frente agora, no capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. O que acontece nas regiões celestes? Então já mostrei que é um estoque de bênçãos para nós. O que acontece nas regiões celestes? Jesus está lá para nos defender e garantir a resposta às nossas vidas. Versículo 6 do capítulo 2. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Pastor, eu nem morri. Quem que está falando que eu ressuscitei? Quem que está falando que eu ressuscitei, pastor? Eu nem morri. Nós éramos mortos espirituais. Todo aquele que não tem Jesus, todo aquele que ainda não conheceu, que não teve um relacionamento pessoal com Ele, é morto espiritual. Mas quando nós conhecemos Jesus, Ele nos ressuscita. Amém, meus irmãos?
Nós morremos para o mundo e nascemos de novo em Cristo Jesus. E é esse ressuscitar. E aqui nessa palavra Paulo está mostrando agora também, olha só, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala assim: os céus é o meu lugar. Amém, meus irmãos? No livro do Apocalipse nós vemos lá no capítulo 21, que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem um nome escrito no livro da vida. Você crê nisso? O nosso nome está escrito. Nós temos credenciais. Nós não somos estrangeiros no céu. Quando nós oramos, nós entramos nos céus e iremos ter a nossa morada na eternidade, que é nos céus. Amém, meus irmãos? Porém, hoje, como cristão, como filhos do Senhor, nós já podemos usufruir de ter acesso aos céus. Isso não foi exclusividade de Paulo, e ele está mostrando para todos nós. E agora eu quero que você entenda esse princípio. Nós estamos, quando Estevão olhou, e quando ele estava sendo apedrejado e acusado, ele viu os céus abertos e viu a glória do Pai, e viu tudo aquilo, a presença do Senhor. E isso também é para as nossas vidas hoje. Então, além de entendermos que nos céus estão as nossas bênçãos, a nossa bênção não está aqui na terra, as nossas bênçãos não estão aqui, as nossas bênçãos estão no céu. Amém, meus irmãos? Fala assim: as minhas bênçãos estão nos céus. E chegamos lá pela oração. Agora precisamos entender o segundo princípio. O segundo princípio, só relembrando aqui, nós temos um advogado, um defensor que já está lá, habita lá e está para nos defender, que é Jesus Cristo. Amém? Fala assim: eu tenho um advogado em meu favor nos céus. Agora o terceiro ponto é esse que acabamos de falar. Fala assim: eu sou cidadão do céu. Meu irmão, tem um lugar específico para cada um de nós. Nós somos cidadãos dos céus. Eu quero que você entenda isso, porque quando você estiver orando e você estiver clamando, entenda que você está reivindicando a bênção para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios. Você está reivindicando algo que você tem direito. E você tem alguém ali que te defende. E outro detalhe: você não é um mero visitante, você não é um turista, você não é um estrangeiro. Aquele local é seu, aquele reino é nosso. Amém, meus irmãos? Se nós formos passear em qualquer país aí, principalmente passear, você é sempre bem-vindo. Porque se você for passear em qualquer país, você é um turista. E sendo turista, a hora que eles olham para você, já enxergam um cifrão. Então sempre será bem-vindo. E vão te agradar, vão te paparicar, enquanto você tiver dinheiro. Agora, você sempre será um estrangeiro, passeando em determinado lugar. Amém? Você é um estrangeiro. Hoje em dia, está aí muitas pessoas correndo atrás de dupla nacionalidade. Descendentes, de italianos, de alemães, de portugueses e etc. Porque, puxa, facilita, realmente facilita. A gente sabe o que é você entrar na Europa e você chegar, aqueles, União Europeia, até o local de passar no passaporte, é mais chique, mais bonito, mais rápido. Resto do mundo, vamos nós lá, com o nosso passaportinho azul. Eu quero que você entenda, quando Paulo está nos ensinando aqui, ele está dizendo o seguinte: nos céus, quando você ora, quando você clama, você tem um advogado. E entenda, meu irmão, você não é um turista, você não é um estrangeiro, é a tua terra, é o teu local. Você tem dupla nacionalidade, dupla cidadania. Você crê nisso? Eu quero até falar aqui para alguns ficar aí mais tranquilos. Ai, pastor, eu não sei. Eu queria tanto dupla cidadania, mas na minha casa, de um lado, é descendente dos índios Carijó, do outro lado, não sei o quê, não tem jeito de eu conseguir. Meu irmão, fique tranquilo, porque você tem uma nacionalidade, uma cidadania muito melhor do que qualquer outra coisa. Amém?
E eu quero que a gente entenda esses princípios. Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, e o Espírito ensina a cada um de nós. Meu irmão, você não é um visitante, você não é uma pessoa qualquer, você não está ali passeando, visitando ou turistando. Você subiu aos céus dos céus do Senhor pela oração, e aquele lugar é teu, é da igreja, é daqueles que aceitam o Senhor. E é importante nós entendermos esse princípio, porque muitas vezes nós ficamos achando que nós somos turistas. Se você vai para qualquer lugar, estamos com a nossa filha estudando fora, e aí, só fazendo uma observação, ela ficou doente esses dias atrás, até a pastora Marta foi para lá, e é interessante porque, por mais que esteja lá, dentro de uma universidade, a universidade tem um hospital, mas ela não é natural daquele local. Aí que a gente vê como aqui no Brasil, louvado seja Deus, porque apesar de ter SUS e isso e aquilo, aqui atende qualquer estrangeiro, qualquer um, vai lá, entra, é atendido. Lá não, você é estrangeiro. É uma coisa totalmente diferente, só emergência e olha lá. Então entenda, meu irmão, que quando você ora, quando você entra nos céus dos céus, na presença do Senhor, você não é um turista, você não é uma pessoa fora do contexto. Aquele é o teu lugar, aquele é o teu reino, amém? Nós temos aqui aquela palavra que é frisada ali, estabelecendo o reino de Deus sobre a terra, que é a nossa missão aqui como igreja. E quando falamos de estabelecer o reino de Deus, é fazê-los entender que nós somos e estamos aqui apenas, como diz o próprio Paulo, como embaixadores de Cristo, pois o nosso local, a nossa terra, é os céus. Então tenha liberdade, meu filho. Entenda que você está lá e aquele lugar é teu. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar, amém? E quando é muitas mesmo, pode ficar tranquilo. Eu acho que esqueceu da minha morada lá. Está lá, garantido. Na bênção, vocês estão acordados? Vamos para o quarto ponto, para entendermos das regiões celestes. O quarto ponto, agora capítulo 3 de Efésios, aqui mesmo, continuando, no capítulo 3, versículo 10. Mais um ponto para entendermos a respeito dos céus, os céus do Senhor, a presença de Deus. Efésios 3:10. Acharam aí? E foi assim, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nas regiões celestiais. Amém, meus irmãos? Fala assim: no céu é lugar de sabedoria. Vocês estão meio fracos. Fala assim: no céu é lugar de sabedoria. Amém, meus irmãos? Meu irmão, olha, ultrapassa toda a sabedoria humana, ultrapassa toda a sabedoria aqui do mundo. Eu estou dizendo aqui, estamos estudando na escola bíblica, até quem quiser vir, venha estar conosco. Estamos estudando a respeito dos anjos. E nós falamos que os anjos, tanto anjos bons como os anjos caídos, eles têm uma grande sabedoria, eles têm realmente muito conhecimento. E aqui Paulo está fazendo-nos entender um princípio de Deus. A igreja, quando fala igreja, somos nós, é eu, é você, é cada um que reconhece Jesus Cristo como Senhor, como cabeça. Amém, meus irmãos? Ele diz: olha, fica tranquilo, porque é do céu que vem a multiforme sabedoria de Deus. Por que estou falando isso? Para que você venha entender. Pastor, essa luta que a gente passa é muito desigual, pastor. Puxa vida, o inimigo, ele é astuto, é esperto. Ele tem, olha, muito conhecimento. Enquanto você acha aí que a tua vida de crente aí, eu já tenho aqui 10 anos de convertido, outros 40, outros 50, achando que está abafando, meu irmão. O diabo tem mais de 6.000 anos de janela, com muito conhecimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós entendemos o princípio de Deus, que dos céus vem toda a sabedoria, porque só entra nos céus em oração aquele que tem temor ao Senhor. Amém, meus irmãos?
A nossa oração é o princípio do temor ao Senhor, porque eu só realmente oro ao Senhor crendo que Ele é Deus, e quando eu creio que Ele é Deus, eu já sei da minha posição e do meu total temor a Ele, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Temor não é medo, temor é respeito. Amém, meus irmãos? E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, e dos céus vem toda a sabedoria e todo o conhecimento. Por que estou dizendo isso? Quando nós oramos, esse quarto princípio é importante também para as nossas vidas, nesses dias que estamos orando e intercedendo. Então, entender todos esses princípios aqui, que o céu é o meu lugar, eu não sou estrangeiro, lá eu tenho a liberdade, é a minha terra, é a minha nação, o meu país. E quando eu entendo também que o Senhor me dará sabedoria e conhecimento, pode ficar tranquilo, meu irmão, como está aqui. É acima de todo principado, potestade, de tudo que venha. Porque quando nós entramos nos céus em oração, mesmo que o inimigo venha com as maiores artimanhas, o Senhor te capacita com sabedoria e discernimento. Amém? Fala assim: o Senhor me capacita com sabedoria e conhecimento. Não precisa se preocupar não, meu irmão. Não se preocupe, que em todos os momentos, na hora que precisar, Ele te dará sabedoria. Ele vai te alertar, porque dos céus vem tudo isso para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? E aqui o quinto ponto, esse é muito conhecido, é muito falado, porém muitas vezes não entendido da maneira como deve ser. Efésios agora, vamos lá, Paulo mostrando o último ponto, o quinto ponto, capítulo 6. Tiago, em sua carta, fala que toda a sabedoria vem do alto. Tiago, capítulo 1. Então, quando nós entendemos esses princípios, quando nós oramos, nós entramos nos céus, nós entendemos todos esses princípios. Meu irmão, só tem um resultado: tomar posse da bênção, ter êxito e vitória. Por isso que fala céus. Só fazendo uma observação antes de irmos para o quinto e último ponto. Céus, em cima. Nos céus, quer dizer, no lugar alto, nós temos visão, nós enxergamos. A palavra fala que os céus são os céus do Senhor e a terra deu Ele ao Filho dos homens. Amém, meus irmãos? E o homem negociou pelo pecado. Mas quando nós subimos aos céus, nós voltamos à nossa origem. Nós voltamos àquele a que nós somos chamados. Porque os céus são para os filhos do Senhor. Em Isaías 55 diz que os nossos planos são limitados, mas os caminhos do Senhor são infundáveis. E Ele traz e Ele enxerga os caminhos. E quando nós falamos de céu, eu quero dizer o seguinte, é a altura. Quando nós falamos de céus, quando nós oramos, o Senhor mostra caminho onde você não enxergou. Isso é a sabedoria de Deus. Quando você ora, quando nós oramos, nós entramos nos céus do Senhor. Quando nós entramos, o Senhor mostra: olha o que tem ali, olha o perigo aqui, olha esse caminho para cá. Pode ficar tranquilo, meu irmão, o Senhor te dará sabedoria. E o quinto e último ponto, esse aqui muitas vezes conhecido, mas vocês viram que toda a carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele mostra, retrata e fala a respeito do que há no céu. Capítulo 6, versículo 12. Amém? Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes também tem guerra e tem luta, tem batalha. E obviamente, aqui Paulo fala a respeito da armadura, da proteção que Deus nos dá. Meu irmão, toda a bênção, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que nós vamos pegar, o nosso local, obviamente o inimigo não quer. Ele não deseja, ele não quer, ele vai fazer de tudo para que eu, você e cada um de nós não venhamos a usufruir da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então eu quero que você entenda também, meu irmão, que a nossa guerra, a nossa batalha não é contra carne e sangue. Amém? Pastor, nós temos que liberar arma para todo mundo. Eu vou comprar 4, 5, 6, vou pôr aqui. Meu filho, se você quiser comprar, você pode comprar. Mas não é isso que vai resolver. Porque a nossa luta não é contra a carne.
Muitas vezes as situações, as coisas, manifestam através de instrumentos humanos ou circunstâncias na nossa vida. Você já passou por isso, não? Amém? Então tem várias circunstâncias, vários instrumentos humanos que se levantam contra para se opor ao nosso caminhar, ao nosso agir. Mas nós precisamos entender, uma vez eu dei uma palavra aqui que diz respeito a isso. Quando nós estamos orando, nós estamos indo à fonte, que é os céus do Senhor. Então a nossa luta não é contra homens. Mesmo que às vezes manifeste através de homens, de instrumentos humanos, ou às vezes de circunstâncias naturais, porém, nós temos que entender que a nossa bênção vem do Senhor. Então a nossa luta também é nos céus. Então aqui a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E isso é muito importante, porque nós lutamos espiritualmente. Amém? Eu não vou entrar aqui para não se estender, mas inclusive Paulo coloca aqui a respeito de toda a armadura, fazendo uma correlação com a armadura, né, de um guerreiro medieval, aquela coisa toda. Ele faz uma correlação, mas eu quero que você entenda que a nossa luta também é nos céus, nas regiões celestes. E se nós entendermos todos esses princípios, nós teremos êxito e vitória. Amém? Aqueles problemas que vieram até a sua vida, às vezes nos teus negócios, através de pessoas, eu quero que você entenda, meu irmão, não é a pessoa em si, é o que está atrás dela. São algo espirituais. Amém? Quando nós entendemos isso, nós vamos economizar muita energia, porque às vezes nós não dormimos à noite por causa de determinada pessoa. Ai, porque eu não consigo mais fazer nada porque tem determinada pessoa aqui. Ai, porque nessa situação na empresa que eu trabalho, uma outra situação na minha casa, na minha família. E muitas vezes nós ficamos desgastando, gastando energia, perdendo o nosso precioso tempo, enquanto que o Senhor fala: olha, eu quero que você entenda que a nossa luta não é nas situações, nas mais adversas que possam haver, é o que está por trás, e é nas regiões celestes que nós teremos vitória. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor nos dará vitória. Fala assim comigo: o Senhor nos dará vitória. Amém, meus irmãos? 5 pontos importantíssimos para o êxito nesses dias que estaremos orando. Não interessa a sentença que venha, não interessa o que venha sido determinado ou falado a meu respeito, a seu respeito, a respeito de qualquer pessoa. Nós vamos entender que nós somos cidadãos dos céus e teremos êxito e vitória, porque nós vamos nos céus. E a nossa luta não é contra pessoas. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Fala assim comigo: nos lugares celestiais eu tenho a bênção. Agora fala comigo: nos lugares celestiais Jesus está para me defender. Fala assim comigo: e nos lugares celestiais é o local da minha habitação. Agora fala comigo: nos lugares celestiais terei vitória. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Não são as pessoas, não são circunstâncias, é a vitória do Senhor na nossa vida. E obviamente, o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar se opor ao máximo. Incline sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e Pai, somos teus.